Certa vez eu ouvi uma pergunta em meio a uma pregação que até hoje me incomoda um pouco. A pergunta era: se todos os membros da igreja fossem como você é, como seria a igreja? Se todos os membros da igreja fossem como você é, como seria a igreja? Quando nós pensamos numa pergunta, numa indagação como esta, diante da realidade da igreja brasileira, diante da realidade da igreja espalhada no mundo todo, aonde enfrentamos diversos tipos de crises, diversas crises entraram, se instalaram na igreja, isso é refletido com livros. Eu citei aqui, coloquei pelo menos 8 livros que eu conheço e que eu já li em relação à igreja. Olha o tema dos livros. Igreja, quem se importa? Alma sobrevivente. Sou cristão apesar da igreja. Eles querem Jesus, mas não a igreja. Por que não quer mais ir à igreja? Feridos em nome de Deus, oprimidos pela igreja. Os sem igrejas. Igreja emergente. Igreja, por que me importar? Pelo menos 8 títulos de livros que relatam a realidade da igreja e como ela perdeu a credibilidade em meio à sociedade, perdeu a credibilidade dentro da própria igreja, demonstrando então que a igreja tem sido afrontada por todos os lados e ela tem perdido o seu valor. E aí volto à pergunta: se a igreja fosse, toda a igreja, cada membro da igreja, fosse como eu sou, qual seria a realidade da igreja hoje? Mas o que está acontecendo realmente com a igreja? Qual é o grande inimigo da igreja? Por que tanto desânimo em relação à igreja? Por que a igreja deixou de ser referência? São perguntas que permeiam a nossa vida o tempo todo. São perguntas que nós fazemos a nós mesmos. São perguntas que os outros fazem para nós. E é interessante que para cada uma delas, você e eu temos a resposta de pronto. Nós começamos então a dar respostas, as quais de certa maneira justifiquem as nossas atitudes, tirem de nós a culpa do que está acontecendo. Respostas como: hoje ninguém quer compromisso, por isso que a igreja está assim. Na verdade, a igreja que prega a palavra fielmente, essa igreja não vai crescer mesmo. Saíram da igreja porque eram fracos na fé. O diabo é o grande culpado de tudo isso. Então são respostas prontas que nós temos para tentar tirar de sobre nós o peso do que está acontecendo. Mas, queridos, a certeza que eu tenho cada dia mais é que a grande culpada da situação da igreja hoje não são as pessoas que estão afrontando a igreja, não são os políticos que tentam tirar aquilo que é primordial na fé cristã, não são as pessoas que nunca frequentaram uma igreja, não são pessoas que abandonaram a igreja, mas é a própria igreja culpada dessa realidade. Porque é dentro da igreja que surgem os grandes inimigos dela. Quando nós pensamos naquilo que o mundo fala sobre a igreja, as piadas que o mundo faz da igreja, as maneiras que eles dizem sobre o culto da igreja, são pessoas que nunca entraram em uma igreja. São pessoas que têm a sua opinião formada, sabem destacar exatamente como é o culto numa igreja, zombando dele, mas sem nunca terem entrado em uma igreja. E eu não estou dizendo de pessoas que acompanham até mesmo pela internet, mas são pessoas que têm aversão à igreja, simplesmente porque a própria igreja levou essa mensagem a eles. Porque a própria igreja chegou a eles dizendo que a igreja nós podemos zombar dela, que a igreja não precisa termos compromisso com ela, que a igreja perdeu a sua credibilidade, perdeu o seu significado, seu sentido de ser. Porque nós levamos isso à igreja. Como? Com o surgimento de falsos profetas dentro da igreja. Isso Cristo avisou a igreja. O apóstolo Paulo avisou a igreja que surgiriam falsos profetas dentro da própria igreja. E aí então nós temos hoje diversos falsos profetas que se levantam diariamente, abrindo as suas igrejas, inaugurando seus megatemplos,
se intitulando apóstolo, bispo, agora patriarca. Eu sempre falo que Messias ninguém quer ser, porque se for, sabe que a cruz está esperando. Então eles querem colocar vários nomes, e aí então isso surge da onde? De dentro da igreja. Queridos, o ecumenismo, aonde as igrejas tentam juntar a sua maneira de fé, a sua maneira de crer, a sua maneira de agir, e aí nós não temos mais diferenciação entre uma igreja e outra. Todas agem da mesma maneira, da mesma forma, elas tentam se unir do mesmo projeto. E aí então nós pensamos, pastor, mas isso é importante, isso é bom, desde que tenha a mesma fé bíblica. Isso é importante. Sincretismo nas igrejas. Queridos, existia um tempo que a partir daquilo que era feito no cerimonial da igreja, o cerimonial de um terreiro de Umbanda, o cerimonial no espiritismo, o cerimonial em várias religiões, nós identificamos exatamente qual era a religião que estava pertencendo àquela cerimônia. Se tivesse um ato numa praça, quando nós olhássemos para aquilo, nós iríamos identificar qual é aquela religião. Porém, os nossos dias, infelizmente, já não podemos mais definir pelo cerimonial que tem cada religião. Quantos de nós já vimos, por exemplo, de igrejas que os pastores estão todos de branco, com sal grosso espalhado por todos os lados, aonde passa pelo sal e ali tem todo o descarrego. E aí então, ou seja, o sincretismo, o conjunto de crenças, o conjunto ali de maneira de acreditar em algo. E aí nós não conseguimos mais definir. Eu conheço pessoas que se dizem católicas, mas vão no centro espírita e têm prazer de ouvir mensagem de pastores. Eu conheço crentes que gostam de vir à igreja, que andam no caminho do Senhor, mas eles gostam de assistir, de ler o horóscopo, de assistir outras religiões, porque gostam do que está dizendo. E falam, pastor, até parece com a nossa. Muitos de nós temos na nossa casa símbolos de várias religiões e nem sabemos disso, queridos. Várias religiões da nova era. Nós temos coisas que colocamos em casa, é elefante virado para a porta, é sapinho na entrada da casa. Coisas que nós nem sabemos, mas tudo está ligado à nova era. Mas eu gosto, é bonito. E aí, queridos, nós não sabemos mais definir o que nós realmente acreditamos. Culpa de quem? Do mundo? Não, culpa da igreja. Quando nós pensamos na questão da liderança, quanta liderança duvidosa nós temos espalhado pelo mundo. O amor, o apego ao dinheiro. Eu creio que toda vez que nós conversamos com alguém sobre igreja, o primeiro assunto que surge é dinheiro. E aí nós tentamos argumentar, tentamos responder, tentamos procurar um respaldo bíblico, mas aí nós caímos na certeza de que essas pessoas estão certas, porque as igrejas estão vivendo assim. Uma alienação da sociedade. Nós vivemos num mundo, parece que é parte da sociedade. Tantas vezes nós vivemos apenas aparecendo que vivemos em um mundo perfeito, que as coisas não estão acontecendo, que o mundo ao nosso redor não está caindo aos pedaços, as pessoas estão sendo conduzidas ao inferno. Parece que nós estamos num ônibus celestial, aonde nós entramos, temos nosso lugar demarcado, e estamos rumo ao céu, e não nos preocupamos com o que acontece lá fora, com o que está passando no mundo. E aí então nós não interferimos em nada, nós não decidimos nada, nós não manifestamos em favor daquilo que nós cremos. Nós temos medo de falar, por quê? Porque nós somos igreja. Igreja não tem nada a ver com sociedade. Nós somos igreja, não temos nada a ver com os problemas que estão acontecendo lá fora. Queridos, a igreja está inserida neste mundo para ser sal, para ser luz. Está inserida neste mundo para ser o fermento que vai dar o crescimento, que vai dar conservação através então da sua mensagem. Mas quando a igreja negligencia isso, ela tem primeiro o descrédito da sociedade. É por isso que as pessoas não acreditam mais na igreja. É por isso que as pessoas estão cada vez mais acreditando que elas podem buscar o seu Deus na sua casa, elas podem ter a sua meditação no seu lar, elas podem ficar isoladas do mundo e da igreja, buscar o seu Deus. Mas também a apostasia daqueles que estão dentro da igreja. Quantas pessoas nós conhecemos que frequentaram a igreja talvez a vida toda, mas hoje abandonaram a fé, hoje estão longe do caminho do Senhor. Eu ouvi essa semana testemunho de
A história de uma pessoa que eu conheci, um menino que eu conheci criança, hoje deve estar com uns 24, 25 anos, e se declara ateu, criado na igreja, mas decepcionado com a atitude dos pais. Ele abandonou a igreja, abandonou a fé, e hoje ele fala para todo mundo que é ateu. E aí, então nós temos o descrédito da sociedade e a apostasia nossa, onde nós temos abandonado a fé, nós temos desanimado de vir à igreja, mas a pergunta ainda fica: se cada membro da igreja fosse exatamente como eu sou, o que seria a minha igreja? Nós sabemos que a igreja enfrentou crises durante toda a sua história e vai continuar enfrentando diversas crises até a volta de Cristo. Isso é uma realidade. Quando nós estudamos a história da igreja, nós vamos perceber exatamente isso. Como a igreja enfrenta diversos momentos da sua história, onde levantaram-se os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que dominavam até então a doutrina cristã, mas a partir daí começaram a ensinar heresias, e a igreja passa pelo perigo da divisão. E aí então nós sabemos que tudo isso acontece ao longo da história. Mas sabe o que mais me preocupa? Esse momento da história da igreja. Que nós perdemos pelo menos 3 realidades. A igreja hoje despreza a palavra de Deus. A igreja hoje despreza a palavra de Deus. Queridos, nós temos igrejas que a palavra de Deus não é pregada. Música, louvor, eventos, mas a palavra de Deus não é pregada. Nós temos pessoas que vão à igreja e em nenhum momento questionam aquilo que está sendo pregado. Porque foi o pastor que pregou, porque foi o apóstolo que pregou, porque é o bispo que está dizendo. E então a palavra de Deus fica à margem da igreja e deixou de ser o centro do culto, deixou de ser o momento mais importante da igreja. Já percebeu que é na hora da palavra de Deus que nós saímos para tomar água? Não é na hora do louvor, não é na hora da abertura do culto, mas exatamente na hora que o pastor abre a Bíblia, é a hora que eu penso, bom, agora eu tenho uns 5 minutinhos, vou tomar água. Porque ela deixou de ser o momento mais importante da igreja. A igreja hoje despreza a oração. A igreja hoje despreza a oração. Queridos, quando nós pensamos em ministério de oração, nós desejamos então que toda a igreja estivesse com a gente. Porque nós temos um tempo especial, um privilégio de falar com Deus, de interceder por pessoas, de apresentar a nossa família diante de Deus, de colocar os nossos filhos diante de Deus. E eu vejo apenas 6, 7 mulheres vindo orar pelos seus filhos. Eu sei que todo mundo aqui tem trabalho, todo mundo tem suas tarefas. Mas, queridos, nós temos 3 horários diferentes de oração. Na terça-feira de manhã, média de 15 pessoas orando. Na quinta-feira à tarde, 6, 7 mulheres. Na quinta-feira à noite, são 8 pessoas que estão comigo. Desde o começo do ano, as mesmas pessoas. E aí alguém fala, pastor, mas eu oro em casa. Queridos, é igreja em oração. Não é simplesmente você vir aqui orar por você. Mas é você apresentar a sua igreja em oração. É a igreja de joelhos diante de Deus, buscando e declarando a dependência que tem de Deus. E a igreja então despreza a oração. Quando nós lemos os pais da igreja, quando nós lemos outros autores de séculos passados, quando eles falavam de oração, nosso coração arde de ver a vida de oração que essas pessoas tinham. Querido, o desprezo com a oração, o desprezo com a palavra, o desprezo com a missão que a igreja tem para cumprir. A missão que a igreja tem que cumprir, a igreja hoje, infelizmente, está desprezando. Tem um livro que é chamado A Grande Omissão. Trabalhando a grande comissão da igreja, ide por todo mundo pregar o evangelho. Essa hoje é a grande omissão da igreja no Brasil e no mundo. Se cada membro da igreja fosse como eu sou, como seria a igreja? Como seria a nossa igreja? Na questão da palavra, na questão da oração, e na questão da missão, em anunciar a palavra de Deus às outras pessoas. Eu sempre digo que as pessoas têm facilidade para oferecer aquilo que é ruim, mas aquilo que é bom nós temos vergonha de oferecer. Quantas vezes você já recebeu propostas indecentes? Quantas vezes os nossos filhos receberam propostas indecentes em plena luz do dia, na escola, dentro da sala de aula?
E nós temos medo de falar da palavra de Deus. Eu sempre uso aquela historinha de que quando eu vou pegar um doce e eu experimento esse doce, está gostoso, o que eu faço? Mas está gostoso. Mas quando está ruim, qual que é a nossa atitude? Está azedo, experimenta. É só quando é ruim que eu dou ao outro. Mas quando está bom, eu guardo para mim. Hoje de manhã nós ouvimos aqui a pregação do pastor Mário Freitas, que tem um ministério voltado à igreja sofredora no mundo. Tem vários vídeos no site dele mostrando a realidade do Haiti, a outros lugares do mundo que ele está levando essa ajuda à igreja sofredora. E o nosso coração se comove, o nosso coração se quebranta. Mas, queridos, isso não precisamos talvez ir ao outro lado do mundo. Basta olhar para o nosso vizinho e ver essa realidade na casa dele. Basta olharmos as pessoas do nosso trabalho, nossos amigos da escola, como estão também sendo conduzidos à perdição. E nós não pregamos a palavra de Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 1. Tessalonicenses, capítulo 1. Nós iremos ler até o versículo 10. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Vamos orar, coloque a sua vida diante de Deus, fazendo o questionamento que já o fizemos. Se cada membro da igreja fosse como você, como eu, como seria a igreja? Pai, a tua palavra foi lida, a realidade está diante de nós. Sabemos, ó Deus, da necessidade de um comprometimento nosso com o Senhor, em resposta, Deus, a tão grande salvação que o Senhor manifestou sobre a vida de cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, de todos os privilégios de seguir ao Senhor, de andar com o Senhor. Nós temos a certeza da nossa salvação, ó Deus, da nossa vida eterna diante do Senhor, ó Pai. Nós temos certeza do cuidado diário do Senhor sobre a nossa vida. São privilégios, ó Deus, que ninguém pode tirar de nós. Mas também sabemos das nossas responsabilidades, como igreja, como família do Senhor, ó Pai, como povo do Senhor, como sal, ó Deus, como luz, como fermento, ó Pai, como uma árvore que acolhe, ó Deus. Nós temos a certeza dessa responsabilidade, de anunciar, de proclamar, de fazer diferença em meio a este mundo. Que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, por amor do teu nome, em Cristo nosso Senhor. Amém, Senhor. Queridos, quando nós lemos uma carta como essa, talvez nós pastores
nem precisaríamos preparar uma mensagem em cima de algumas cartas. Porque apenas se nós pudéssemos chegar aqui à frente e ler a carta como um todo, nós iríamos ser extremamente abençoados, como o pastor Ezequiel sempre fala antes de começar a sua mensagem, através da sua palavra que já é abençoada. Então esta palavra, nesta carta, iria orientar você e a mim de como que nós deveremos viver, de como a igreja deve viver, quais devem ser as nossas atitudes, como nós devemos agir diante dos nossos irmãos, diante da sociedade, diante das pessoas a quais nós convivemos diariamente com elas, e como deveria ser a nossa atitude com Deus, com a palavra de Deus, com a nossa vida de oração. E aí então nós teremos a resposta clara, a solução exata para a igreja hoje e a igreja de todos os tempos. O apóstolo Paulo nessa carta, ele faz uma gratidão a Deus pela fidelidade do povo. Ele elogia os cristãos por sua fidelidade. Ele fala que os cristãos estão vivendo de modo digno que agrada a Deus. E eles estavam se preparando conscientemente para a volta de Cristo. E o versículo 7 que nós lemos pode ser aí o centro dessa carta, ou daquilo que Paulo desejava que essa carta dissesse a eles. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Vos tornastes modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Queridos, uma carta como essa direcionada à Igreja Presbiteriana Central de Araraquara. E aí então o pastor Ezequiel viesse à frente, gente, nós recebemos uma carta do apóstolo Paulo, e eu quero começar lendo essa carta para vocês, dizendo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes de toda a região. Todas as pessoas estão ouvindo falar da maneira que vocês estão vivendo a fé. Como que vocês são nossos imitadores, como nós somos de Cristo. E como isso tem feito diferença na igreja de vocês, na sociedade de vocês, na família de vocês, não apenas na cidade de vocês, mas em todos os lugares. Nós estamos ouvindo falar que vocês se tornaram um modelo para todos os crentes. E aí o apóstolo Paulo, na continuação, ele vai dizer, já não há necessidade que nós, então, digamos algo novo. Porque apenas pelo exemplo da vida de vocês, eles sabem exatamente o que é ser um crente, o que é ser um cristão, o que é ser resgatado por Cristo Jesus. Queridos, quando nós pensamos assim, eu fiquei pensando nessa mensagem, quando o pastor então falou que nós iríamos falar durante todo o mês sobre igreja, isso foi incomodando o meu coração e eu tenho toda a humildade para dizer, eu queria muito trazer uma palavra dizendo, irmãos, nós somos igreja de Cristo. Vamos aqui aplaudir a Cristo por aquilo que Ele fez por nós. Nós somos privilegiados. Nós somos pessoas bem-aventuradas. Nós não somos como aqueles, porque aqueles estão perdidos, nós estamos salvos. Eu queria trazer uma palavra que viesse trazer afirmação, viesse trazer conforto ao nosso coração, viesse trazer uma esperança. Mas eu comecei a olhar para a minha vida. Eu comecei a olhar para as minhas atitudes. Comecei a questionar como igreja, quem sou eu como igreja? E Deus falava esta palavra. E eu comecei a pegar os livros que eu tenho sobre igreja. E aí eu me deparei com esses títulos, com esses temas. Falei, Deus, a igreja precisa tomar consciência de quem ela é. Ela precisa receber cartas como essa. E não apenas, queridos, a nossa igreja. Eu louvo a Deus pelo instrumento que nós temos, a internet, que nós podemos colocar o vídeo e espalhar por todos os lugares. Eu oro pelos pastores para que eles também preguem a palavra de Deus com fidelidade e exijam que as suas igrejas venham viver essa realidade. E aí então quando nós pensamos o apóstolo Paulo pregando aos Tessalonicenses, queridos, ele vai dizer, olha, eu estive entre vocês, não pregando palavras para que agradassem a homens, mas palavras que agradassem a Deus, não palavras que alimentassem o ego de vocês, mas palavras que transformassem vocês num modo digno de agradar a Deus. Era esse o objetivo de Paulo escrever essa carta, fazer dos Tessalonicenses pessoas que pudessem transmitir através do seu estilo de vida, uma maneira de viver que agradasse a Deus. E aí nós vamos ver então no começo da carta, o testemunho que Paulo destaca dessa comunidade cristã. Ele fala da fé operosa, do amor abnegado e da esperança. Da esperança. Fé operosa. Fé demonstrada através
das obras. Fé demonstrada através da prática diária. Não apenas através do seu manual, não através ali da sua confissão de fé, mas através da sua prática diária, do seu dia a dia, da sua atitude diária. Queridos, um pastor, professor nosso lá do seminário, ele sempre dizia que a força da nossa igreja não pode ser contada no domingo à noite, mas a força da igreja deve ser contada na segunda-feira de manhã. A diferença que ela faz em meio à sociedade. Domingo à noite é fácil, 200, 300 pessoas reunidas. Mas e na segunda-feira de manhã? Como a igreja vai fazer falta se ela for levada e o mundo ficar sem nós aqui? Será que é apenas o vizinho que vai parar de reclamar da igreja? Será que as pessoas que vão apenas olhar a luz apagada e vão olhar, o que aconteceu? Ou será que é o nosso colega de trabalho que vai dizer, era tão bom ter ele aqui, nós sabíamos que ele orava por nós, era tão bom ter ele como vizinho, era uma referência para nós, era tão bom porque ele trazia uma mensagem de esperança. E aí então essa palavra, fé operosa, amor abnegado, um estilo de vida preocupado com os outros. O apóstolo Paulo vai dizer ao longo da carta, que todo o tempo ele ficou ali não esperando algo deles, mas ele sabia o quanto ele lutou, trabalhou o dia todo para fazer o melhor e não ser peso para eles. E também essa esperança, essa volta de Cristo. E aquela frase que eu sempre uso, nós estamos mais preocupados com o final do mês do que o final da nossa vida ou o final do mundo. Quantos de nós temos a expectativa da volta de Cristo? Quantos de nós temos essa esperança de Cristo voltar? Não diante dos problemas que estamos vivendo. Jesus tem que voltar, porque esse mundo vai parar onde? Parece que nós estamos tirando um peso de falar do amor de Deus às pessoas, e é mais simples para Cristo tirar a gente daqui, do que ouvir as nossas orações, as nossas atitudes, levando a mensagem às pessoas. Então, a partir desse testemunho, são 3 realidades que ele vai dizer. Primeiro, as práticas da comunidade cristã. Capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dar uma característica dele, que foi refletida na igreja. Versículo 1 diz assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Queridos, primeira prática da comunidade cristã deve ser coragem para proclamar o Evangelho. Coragem para falar do Evangelho que não é nosso, mas o Evangelho que é de Deus. Coragem para se levantar e falar o que Deus quer dizer ao povo, o que Deus quer falar às pessoas, o que Deus quer dizer a cada um de nós. Coragem que o apóstolo Paulo falou, mesmo ultrajado, mesmo maltratado, mesmo perseguido, mesmo expulso da cidade, ele chega em Tessalonicenses e prega o Evangelho com ousadia. Ele sabia que poderia correr os mesmos riscos, mas ele vai e prega o Evangelho com ousadia. Queridos, nós ouvimos pessoas, nós escutamos pedidos de oração de algumas pessoas que dizem, pastor, ora por mim, pastor, porque está acontecendo alguma coisa errada na minha vida. Quantas vezes você ouve pedido assim? Um amigo dizendo, ora pela minha família. E aí você sabe o quanto ele está errando na família dele. Você sabe o quanto ele está errando na empresa dele. Você sabe que ele está apenas colhendo os frutos das escolhas que ele fez. Mas nós temos medo de falar, querido, você está errado. Você precisa mudar o seu padrão de vida. Você precisa rever a maneira que você está vivendo. Você precisa se voltar à palavra de Deus. Ser ousado para pregar o que a palavra do Senhor diz, queridos. Nós precisamos ter ousadia para falar aquilo que Deus quer que venhamos falar. E aí nós sabemos exatamente o que falar. O que nós tantas vezes falamos, pastor, eu queria tanto evangelizar, mas eu não sei. Mas na hora que aparece a oportunidade, a palavra vem à boca, mas falta a ousadia para falar. E quantas vezes nós voltamos para casa com aquela frase, devia ter falado. Perdi mais uma oportunidade. Era hora de falar. Eles ali abriram o coração, mas eu fiquei preocupado de falar e ofender. Queridos,
Nós temos que aproveitar as oportunidades e lembre-se, muitas delas, nós iremos prepará-las. Nós iremos preparar o momento certo, a hora certa, para que a oportunidade apareça. Nós queremos, por exemplo, evangelizar os nossos familiares e falamos, eu não tenho oportunidade. Crie a oportunidade. Crie uma oportunidade, vai visitar, convide para ir na sua casa almoçar, passe uma tarde com eles, tira um pouco a rotina da sua família e vai até eles. Crie essa oportunidade para falar do amor de Deus, crie a estratégia correta para falar, como o apóstolo Paulo acabou de falar. Tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. Não é confiança em si mesmo, não é olhar para si e achar que tem o poder para mudar as coisas, mas confiança e ousadia em Deus. Quando Jesus fala, eu darei autoridade para vocês e vocês serão minhas testemunhas. Queridos, eu lembro quando eu era adolescente, Itapeva tinha duas gangues lá em Itapeva. Era a turma da Vila Nova e a turma do outro bairro, que era a gangue da Bombeta. Bombeta, quem não sabe, é o boné. E nós íamos, naquele tempo, só lembrando que eu me converti com 21 anos. Eu tinha uns 15 anos. Nós fomos, então, tinha um baile da cidade, na época era baile que se falava. E ali, um deles, um chefe de uma gangue, falou para mim assim, vai lá e provoque a briga. Vai lá e começa a briga. E depois você sai. Deixa que a gente faz o resto. Queridos, eu nunca me senti tão homem na minha vida. Mas eu louvo a Deus que o outro foi na minha frente e começou a briga. Eu não fazia parte nenhuma, mas eles queriam apenas um motivo para ir lá. E quando o chefe manda a gente fazer alguma coisa, a gente vai tranquilo fazer. Porque nós sabemos quem mandou a gente fazer. Quando alguém fala, pode fazer, e eu sei que aquela pessoa vai assumir a responsabilidade, eu vou e faço tranquilamente. Agora Jesus, o que entregou a vida por nós, o Rei dos Reis, o meio pelo qual todas as coisas vieram a existir, Ele fala para nós que estará conosco dia após dia. E Ele nos dá autoridade para pregarmos em nome dEle. Eu não tenho essa coragem, essa ousadia de ir lá e começar. E saber que agora a briga é de Jesus. Eu vou pregar. Quem vai converter o coração é Ele. Mas como é bom saber que eu sou instrumento de Deus. Como é bom saber que alguém vai passar a eternidade do meu lado. Porque um dia eu saí da minha zona de conforto, fui até Ele e falei, Jesus mandou eu vir aqui e falar algumas verdades para você. Eu preciso falar o que Deus quer que eu fale para você. E eu vou dizer isso. E aí eu quero passar a eternidade com você. Talvez você vai virar a cara para mim, vai ficar chateado, mas eu tenho a certeza que Deus vai agir e eu vou passar a eternidade do seu lado. Já imaginou isso, queridos? Às vezes a gente fica feliz de ajudar alguém num momento difícil da vida. E aí nós olhamos, eu ajudei. Naquele momento eu fui útil para ele. Agora imagina você mudar a eternidade de alguém. Porque um dia você foi ousado e confiante em Deus para falar a palavra dele. A segunda atitude é o compromisso com Deus e a sua palavra. O compromisso nosso, pessoal, com essa palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 2. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Queridos, o apóstolo Paulo deixa claro que essa igreja de Tessalônica se tornou modelo a todos os crentes da Caia e da Macedônia, porque eles receberam a palavra de Deus, mesmo em meio a muita tribulação. Eles receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas de Deus. E sabia que esta palavra operava na vida deles, transformando diariamente o coração deles. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós ouvimos mensagens e nós achamos que isso é palavra do homem. Nós começamos a questionar o que foi dito. Nós começamos a pensar se aquilo é de Deus ou não. Queridos, nós temos que fazer isso sempre. Mas quando nós chegamos à conclusão, não é Deus falando, foi na palavra dele que foi dito. Eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou assumir esse compromisso com o objetivo de glorificar a Deus. O objetivo de glorificar a Deus através da minha prática diária.
Como o apóstolo Paulo diz várias vezes, nós damos graças a Deus, porque vocês receberam a palavra que não é nossa, mas que é de Deus. E vocês não acolheram como palavras de homens, e sim como verdadeiramente é palavra de Deus. Queridos, eu falei no começo que uma das grandes crises nossa é que nós rejeitamos, desprezamos a palavra de Deus. Nós desprezamos aquilo que Deus fala para nós. Hoje de manhã tivemos uma palavra abençoadora, uma palavra transformadora, uma palavra que nos alertou que tantos problemas que vivemos em várias áreas da nossa vida é simplesmente porque o nosso altar está destruído, o nosso altar está quebrado. E aí nós queremos reconstruir nosso altar com outros manuais. E esquecemos daquele que tem um manual. Nós esquecemos que aquele que é o grande arquiteto da nossa vida, aquele que sabe exatamente como reconstruir o altar da nossa vida. E aí nós recorremos a tantas outras coisas e desprezamos a palavra de Deus. Quantas vezes nós ouvimos mensagens, Deus fala conosco e aquilo que Deus cobrou de nós é esquecido. Logo no cafezinho que nós tomamos depois do culto. Queridos, se cada membro da igreja fosse como eu sou, o que seria a igreja? A outra atitude, capítulo 2, versículo 3 ao 12. O apóstolo Paulo vai falar da preocupação que ele tem com os tessalonicenses. Aí no versículo 3 e 4 diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Versículo 12. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Queridos, a terceira atitude que o apóstolo Paulo ensinou a essa igreja é que eles se importassem uns com os outros, tivessem realmente uma real importância uns com os outros. Ele fala que ele se aproximou daquela igreja, ele aconselhou, ele exortou, ele admoestou aquela igreja, ele repreendeu, em nenhum momento ele quis agradar a homens, ele quis simplesmente agradar a Deus, com o único propósito que ele fala no versículo 12, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Para que cada membro daquela igreja vivesse de modo digno de Deus. Queridos, importar uns com os outros. O apóstolo Paulo fala primeiro de humildade. Liderando como servo. Liderando como servo. O versículo 6 diz: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Humildade. A gente fica triste quando pessoas querem servir a Deus apenas para estar à frente. Apenas para serem respeitados por outros. Não tem aquela vocação. E tem uma frase que tem aí, corrido pelo mundo afora, que diz assim: ministério é serviço e não ser visto. E quantas vezes nós vemos pessoas usando da igreja para demonstrar certa autoridade, usar da igreja apenas para mostrar que é importante, e aí então não serve as pessoas com humildade, reconhecendo o valor que essas pessoas têm, liderando como servos. É aquilo que Cristo ensinou aos seus discípulos. Nós somos diferentes do mundo. O mundo, aquele que está lá em cima, é o que mais manda. Mas na igreja é diferente, aquele que é líder, aquele que mais vai servir. O Cristo nos ensinou quando lavou o pé dos seus discípulos. Ele mostrou como ele servia os seus discípulos. E ele fala: vocês também vão lavar o pé uns dos outros. Queridos, nós não queremos lavar o pé uns dos outros. Nós não queremos nos importar uns com os outros. Sabe por quê? Porque nós nos sentimos melhores do que os outros. Ou talvez apenas queremos que os outros venham nos dar glórias por aquilo que somos. O apóstolo Paulo ensina humildade. Eu não tenho esperança de receber de vocês o aplauso. Eu quero apenas receber de vocês que vocês vivam de modo digno do reino de Deus.
Ele fala de referência. No versículo 10 ele fala: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Queridos, humildade e referência. Quando nós pensamos em se importar com o outro, eu preciso aprender a ser referência para o outro. Ontem nós conversávamos com um grupo de casais no encontro ontem, e surgiu o assunto da questão de criação de filhos. Como educar os nossos filhos, como corrigir os nossos filhos, como não passar do limite na correção dos nossos filhos. E uma coisa que eu tenho aprendido nessa minha longa caminhada de pai, longos anos de pai, uma coisa que eu não tenho evitado é esconder da Rebeca os meus sentimentos. Se eu estou triste, ela sabe que eu estou triste. Se eu estou feliz, ela sabe exatamente que eu estou feliz. Ontem nós saímos e começou a me latejar atrás dos olhos e começou a me dar uma dor de cabeça na hora que eu cheguei em casa. Ela começou a pular atrás do carro, a Janaína abrindo o portão, ela pulando atrás. Eu falei: Rebequinha, por favor, o papai está com dor de cabeça. Ela veio, encostou assim e falou assim: Deus do céu vai ajudar papai. Queridos, ela sabe exatamente quais são os meus sentimentos, qual é a minha atitude, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou preocupado. E então nós temos que olhar essa realidade quando a gente pensa nos outros, ser referência. Ela sabe exatamente que ela vai ter essa liberdade de viver os seus sentimentos. Nós precisamos aprender a ser referência um ao outro, queridos. O apóstolo Paulo fala: vocês sabem, Deus sabe, são testemunhos de como eu vivi entre vocês. Como de maneira piedosa, justa e irrepreensível. Queridos, nós precisamos aprender a ser referência uns dos outros. Não olhar o outro apontando o dedo, mas olhar para mim e falar assim: eu preciso aprender a ser referência. É o que o apóstolo Paulo sempre diz: sede, pois, os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí também se importar uns com os outros é desejar o melhor para os outros. Igreja precisa ter essa prática, queridos, de se importar. O pastor pregou um pouco sobre isso no domingo passado. Ele falou dessa questão de se importar uns com os outros. E parece que, às vezes, a gente esquece dessa importância. Talvez nós esperamos apenas um abraço do pastor, um telefonema do pastor. Esperamos que alguém vá lá visitar. E nós não fazemos isso. Nós não deixamos o nosso conforto para ir à casa de alguém ou receber alguém apenas para passar um tempo juntos. Apenas para falar: você é importante. Por que você veio aqui? Ou por que você me convidou? Não, apenas para que você saiba que você é importante para mim. E nós precisamos aprender isso. Mas além das práticas da comunidade, o apóstolo Paulo vai trabalhar a santificação da comunidade cristã. A santificação em 3 áreas. Primeiro, o nosso próprio corpo, a nossa própria vida individualmente diante de Deus. Capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Queridos, depois você lê essa carta em casa durante a semana, e veja quantas vezes o apóstolo Paulo destaca o Espírito Santo. O agir do Espírito Santo sobre a vida daquela igreja. É uma das cartas que o apóstolo Paulo não começa citando o Espírito Santo. Ele fala do Deus Pai e de Cristo Jesus. E ele não cita o Espírito Santo como faz em todas as outras cartas. Mas ao longo da carta, ele deixa claro o mover, o agir do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. E nós precisamos entender isso. Que a maneira que nós temos vivido diariamente, precisamos refletir essa presença do Espírito Santo de Deus em nós. Isso mostra que o Espírito a quem nós pertencemos, que habita em nós, é diferente do Espírito que habita em outras pessoas que ele fala aqui, que não conhecem a Deus. E nós tantas vezes vivemos da mesma maneira ou de pior forma que o mundo está vivendo. Jovens, esta palavra é para vocês também.
Não vivam da maneira que os seus amigos da escola estão vivendo, que as pessoas da sua fase estão vivendo. Não façam isso com a vida de vocês, porque vocês têm o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, criança que cresce na igreja, ela cresce meio bobinha em relação ao mundo. Porque não podemos fazer isso. Nós temos que deixar experimentar o mundo. Um pai me dizendo, eu só falei assim, quando o seu filho se perder no mundo, aí você vai falar, por que ele não viveu na igreja? Queridos, quando nós pensamos nisso, nossos filhos estão tão sujeitos a quanto os filhos daqueles que não temem a Deus. Mas nós precisamos ter consciência disso, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele fala também da questão do amor entre os irmãos. No capítulo 4, versículo 9 ao 12, ele destaca mais uma vez o quanto o amor fraternal está presente na vida daquela igreja. E ele fala, eu não preciso reforçar isso, mas ele usa a seguinte expressão, vocês precisam progredir. Aí no versículo 10, na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Você ama? Eu olhei para a Neidinha, lembrei de hoje, eu falei para ela. Falei, Neidinha, eu já falei que eu te amo? Falou, já, pastor. Falei, não, hoje não. Hoje eu te amo mais do que ontem. É sério, eu consigo amar a Neidinha mais do que ontem. Mas, queridos, o nosso amor, às vezes, se torna algo tão comum, que acaba esquecendo da importância que as pessoas têm na nossa vida. Então o apóstolo Paulo fala, vocês amam. Eu estou destacando isso em vocês. Mas que tal progredir um pouco mais? Não ama de longe. Comece a se aproximar. Não ama apenas dizendo, eu estou orando por você. Mas começa a passar pela tribulação junto. Começa a passar no deserto junto. Começa a ter um tempo especial junto. Progredir no amor. Mas não apenas aqueles que estão na igreja. E ele continua dizendo, versículo 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Queridos, esse amor espalhado também em relação às outras pessoas. Ele fala aqui da preocupação do trabalho, de conquistar, de ter com a própria mão e poder ter o sustento, mas ele fala, olha, progride, começa a viver esse amor. E aí então as pessoas precisam desse amor. Quando eu estava indo em Ponta Grossa, tem um dia especial que é o dia do abraço. Nós saímos no centro, tem um calçadão no centro, com um coração assim, que tinha duas mãozinhas, e ali a gente era escrito abraço grátis. Saímos a abraçar as pessoas na rua. A gente dizia assim, ninguém vai querer abraçar. Aí todo mundo dizia, o que nós experimentávamos eram pessoas abraçando e não querendo soltar mais. Pessoas chorando, uma senhorinha, lá tem duas gêmeas na igreja, deve estar hoje com uns 11, 12 anos, elas foram abraçar uma senhorinha, a senhora falou assim, eram umas 2 horas da tarde, hoje é meu aniversário, nem um filho, nem um neto me abraçou, vocês são as primeiras pessoas a me abraçarem hoje, e ficou um tempo conversando com elas. Queridos, as pessoas, elas são carentes disso, as pessoas precisam disso, as pessoas precisam apenas de um abraço, apenas de um bom dia. A gente chega na nossa empresa e entra, passa pela sala das pessoas e não fala nada. A gente passa pelas pessoas do nosso lado, não cumprimenta. E a gente fala assim, mas pastor, eu fico no vácuo. Queridos, mas aquela pessoa, ela sai, ela pode não ter respondido, mas ela vai ficar questionando, por que essa pessoa me deu bom dia? Faça isso. Comece a demonstrar amor para com as pessoas. Encerrando, capítulo 5, a convivência da comunidade cristã. Nós falamos aqui das práticas, da santificação e agora da convivência. E o apóstolo Paulo vai citar pelo menos 4 áreas. Primeira delas, respeitar os seus líderes. Respeitar os seus líderes, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor e vos admoestam. E o que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E vivem em paz uns com os outros. Queridos, acatar
amar, ter consideração com aqueles que estão liderando a vida de vocês. Aprendam a amar, aprendam a respeitar, a acatar a palavra de autoridade, a palavra de liderança. Queridos, nós precisamos sim de alguém que nos corrige, alguém que nos exorta, alguém que Deus colocou diante da nossa vida para nos abençoar. E nós temos que olhar essas pessoas e amá-las profundamente. É o que a palavra do Senhor está dizendo. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que toda vez que nós se levantamos contra a liderança, contra a autoridade instituída por Deus, vem um mal repentino sobre a nossa vida. Porque nós estamos levantando contra a autoridade de Deus. Ou seja, o pastor trabalhou muito tempo aqui na igreja, a questão aí da vida de Davi e Saul. Quantas oportunidades Davi teve de matar Saul, mas ele não fez, porque ele sabia que era autoridade instituída por Deus, e ele sabia que não poderia fazer aquilo. Mas é uma das mensagens que nós pastores temos muito medo de falar, porque afinal é em causa própria. É exigir de vocês que me amem, que me respeitem, que tenham consideração por mim. Mas, queridos, é um mandamento bíblico, para que a igreja tenha respeito. Quando a gente olha o apóstolo Paulo enviando essa carta, ele tinha outros líderes naquela igreja. Talvez eles ficassem pensando, não, mas o apóstolo Paulo, não, mas quando o apóstolo Paulo vem, o apóstolo Paulo precisa vir, nós gostamos do apóstolo Paulo, e desprezavam os seus líderes. E aí então nós precisamos aprender, queridos, a respeitar, a amar, a ter consideração pelos nossos líderes. Tantas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, pastor, é difícil ouvir porque o senhor tem idade para ser meu filho, para ser meu neto. Queridos, eu tenho essa idade, graças a Deus eu tenho muitas mães aqui, muitas avós, mas eu tenho uma autoridade sobre a vida de vocês. Eu sou pastor de vocês. E como pastor instituído por Deus, eu tenho um papel fundamental de interceder, de orar, de zelar pela vida de vocês. E isso é um cuidado que Deus colocou na minha vida em favor de vocês. Mas se vocês não tiverem respeito, consideração, amor, isso não vai acontecer. É por isso que existem crises entre igrejas e líderes, por falta dessa consideração. A gente precisa viver essa realidade que Deus está dizendo. Desde que esses líderes se mantenham fiéis às sagradas escrituras. Que não esperem de vocês aplausos ou glórias, como o apóstolo Paulo está dizendo. Apenas aquilo que vem de Deus para a vida de vocês. E como pastor e como ovelha, como rebanho. Entender que é Deus falando ao coração de vocês. É auxiliar a vida dos irmãos em dificuldade, 14 e 15. Exortamos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Queridos, auxiliar os irmãos em dificuldade. Isso a igreja aqui, graças a Deus, tem feito e muito bem, mas precisa progredir cada dia. E aí no versículo 16 ele vai dizer, regozijai-vos no sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e abstende-vos de toda forma de mal. Convivência na comunidade, respeitar os líderes, auxiliar os irmãos em dificuldade e desenvolver um relacionamento, uma vida de alegria. Orando, intercedendo, agradecendo, buscando em Deus aquilo que Deus tem para a sua vida, para que tudo aquilo que as pessoas dizem sobre a igreja, ao olhar para a minha vida, elas entendam que isso tudo é mentira. E elas queiram vir à igreja, porque elas sabem o que Deus tem feito na minha vida. E a maneira que eu estou vivendo no meu dia a dia é referência para a vida delas. E desta forma elas vão querer, eu quero ter essa vida para mim também. Eu preciso disso. Eu vou quebrar qualquer preconceito e eu quero frequentar também uma igreja. Se cada membro da igreja fosse como eu sou, o que seria a nossa igreja? O que seria a Igreja Presbiteriana Central de Araraquara? Faça essa